Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso aplicativo de checklist. Ele está bem bacana, vem muita coisa legal pela frente, então acompanha comigo, mas não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para alcançarmos cada vez mais pessoas para o canal. Tá bom? Conto com vocês. Sem mais delongas, vem comigo. Bom, então, na aula 2, na aula passada, nós criamos a nossa galeria de disponibilidade. Nossa galeria está aqui, está criada. E neste momento nós vamos criar a galeria para os checklists. Então, vou selecionar aqui o veículo Toyota Corolla Prata 2015. Ele me trouxe para a tela de novo checklist. Nós fizemos um teste aqui, né, no vídeo passado, trazendo o nome do veículo. E aqui nós vamos montar a nossa galeria, os nossos itens. Então, primeiramente, vou voltar aqui na nossa tela de consultas. Vou copiar essa label que nós criamos aqui para dar uma transparência, né, para deixar por cima daquela imagem. Então, vou copiar ela. Vou voltar na minha tela de checklist, de novo checklist, e vou copiar ela aqui, ou aliás, vou colar ela aqui dentro do meu container board. Então, ela já ficou na frente. Aquela label que estava lá atrás escrito Corolla, ó, ela está ali dentro. Então, vou remover ela, não vou usar ela agora. E aqui dentro nós vamos criar a nossa galeria. Nós vamos colocar os itens para checklist. Para isso, nós vamos precisar aqui dentro do container inserir uma galeria. Então, vou vir em inserir, vou colocar aqui galeria e vou utilizar aqui a galeria de altura flexível. Daniel, por que a galeria de altura flexível em branco? Porque nós vamos fazer uma galeria aninhada, pessoal. Nós vamos colocar uma galeria dentro de uma outra galeria. E vocês já vão entender, vem comigo aqui, ó. Vou inserir a galeria de altura flexível. Dentro dessa galeria, o que eu preciso é o Frota PCB Itens Checklist. Então, vou incluir ela aqui, ó. Pronto, nossa base já está dentro dessa galeria. Vou dar um espaço nela, vou deixar ela mais ou menos deste tamanho. Nós vamos usar aqui a parte de cima e a parte de baixo, tá, pessoal? Então, vou deixar ela aqui mais ou menos desse tamanho. E vou inserir aqui dentro um rótulo de texto. Pronto, estou com um rótulo de texto aqui dentro. Vou deixar ele aqui do tamanho da galeria. Dentro desse rótulo de texto, eu preciso trazer a parte do veículo, no qual nós vamos fazer um checklist. Só que, repare pessoal, que ele repetiu os itens, né? Nós temos os itens aqui, ó. Lateral esquerdo eu tenho 4 vezes, direito 4, frente. A traseira eu coloquei alguns itens a mais aqui só para a gente poder visualizar, tá? Mas depois eu vou remover eles, são 4 itens também. São até aqui, depois ele começa a repetir. E aqui ele está repetindo, eu não quero, eu quero que ele me traga apenas uma vez. Lateral esquerda, lateral direita, a frente, né, e a traseira. Ou seja, dentro desses itens nós vamos ter aqui os checklists referentes. Então, para isso, eu vou vir aqui na onde está o nosso Frota PCB, que é o itens. Eu vou falar para ele que eu quero um distinct da minha base de itens da coluna parte veículo e vou fechar. Então, ou seja, agora, ó, repara que ele me trouxe uma tabela, né, uma coluna value e dentro só tenho os 4 itens aqui, não mais repetindo. Então agora sim, se eu vier aqui mudar esse cara para value, eu já tenho apenas os 4 itens. Olha que bacana. Então, você já aprendeu aqui agora como usar o distinct para poder distinguir itens dentro da sua base de dados.
Agora aqui dentro dessa galeria mesmo, eu vou inserir, ó, estou dentro do template aqui, né, do template da minha galeria, eu vou inserir uma nova galeria. Daniel, galeria dentro de galeria? Sim, pessoal, para quem nunca fez, dá para fazer, tá? Então, uma nova galeria de altura flexível também. Legal, eu já tenho aqui uma nova galeria, vou deixar ela aqui abaixo do nosso item. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui, colocar este item no tamanho da fonte como 24. E já vou colocá-lo também como semi-negrito. Então, já vou deixar aqui, já preparado. E aqui agora, nós vamos inserir novamente dentro dessa galeria de dentro, né? Nós temos agora duas galerias, uma dentro da outra. Nessa galeria de dentro, eu vou inserir o nosso itens também. Então, frota, opa, PCB, itens checklist. E agora eu tenho aqui dentro todos os itens. Só que nós vamos ter que também dar um parâmetro para ele. Porque se eu coloco aqui esse item aqui, ó, vou colocar aqui uma label, tá? Inserir uma label. E se eu coloco aqui o item do checklist, deixa eu ver como que tá o nome, item checklist, ele vai me trazer todos os itens, ele não vai fazer a distinção de qual item eu quero. Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? Ó? Vou pegar essa label que nós nomeamos aqui como lateral esquerda, tá? Ela está aparecendo aqui em cima por conta da galeria. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho o bugzinho que aparece aqui. Ó, ela está lá em cima, não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, item, vou colocar LBL para nomear, ó, LBL item checklist. Vou copiar o nome desse rótulo e aqui dentro eu vou falar para ele o seguinte, ó, filtra para mim, ou seja, filter na minha frota PCB, aonde na parte veículo, aonde ela seja igual a nossa label item checklist.text. Ou seja, agora ele vai filtrar para mim somente os itens que forem referentes a este cara aqui. Então, ó, lateral direita, à frente, ele vai trazer para mim, ó, estados do farol, dos faróis, né? Estados do para-choque, para-brisa. Então, ele já traz para mim ali os itens referentes a este cara aqui, que é a parte do veículo. Porém, ó, ele tá com barra de rolagem, ele tá um colado no outro e nós precisamos fazer alguns ajustes aqui para que fique melhor a visualização e nós consigamos trabalhar com ele de uma forma mais adequada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, este cara já está com uma altura legal, 62. Essa galeria aqui, que é a nossa galeria interna, eu preciso ajustar. Então, assim, essa label, ela tem que ficar de um tamanho ali que eu consiga ter um item num tamanho maior e eu consiga também depois colocar um rádio para que nós possamos selecionar se o item está OK ou não OK. Então esse cara aqui, eu vou deixar ele na altura, né, no tamanho aqui em altura, eu vou deixar ele com 110. Então ele vai ficar com 110 de altura. A fonte dele vou deixar com 21 mesmo. Legal, então aqui já está com uma altura bacana. E agora que nós já temos aqui então todos os itens, né, trazendo dentro da nossa galeria, nós vamos ajustar o tamanho dela. Então, na galeria interna, eu vou vir aqui em tamanho do modelo, que é o template size, e vou ajustar. Poderia ajustar o tamanho da galeria, tá, pessoal? Acho que aqui em altura, ó, se eu vier aqui em tamanho da galeria em altura também, já vai ser o suficiente para resolver o nosso problema, tá? E como que eu vou fazer para ajustar essa altura? Bom, eu tenho aqui dentro dessa galeria, no items dela, a fórmula que nós acabamos de fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, no items,
esse filtro. Eu vou copiar esse filtro que está no Items. Vou vir aqui na altura da nossa galeria, ou seja, no tamanho dela em altura, ela está com 206. Eu quero saber quantos itens eu tenho dentro dessa galeria para que eu ajuste ela. Para eu poder ajustar essa galeria no tamanho que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um Ctrl para eu poder ajustar essa galeria de acordo com a quantidade de itens, ou seja, aqui ele vai me dar a quantidade de itens que eu tenho. Ó. Eu tenho 4 itens nesse caso aqui, tá? Só que eu preciso fazer mais do que só a quantidade de itens, porque aí 4 ele vai ficar num tamanho pequenininho ali, né? Que ele ficaria da altura de 4, por exemplo, que é o que ele está mostrando para nós aqui, ó. Se repararmos aqui do lado direito, ó, ele está mostrando um 4, tá? E não é isso que eu quero. Então eu vou fazer esse cara aqui, vou colocar um parênteses antes para fazer primeiro esse cálculo que eu vou pedir para ele. Eu vou pedir para ele colocar mais um. Por que mais um? Porque eu tenho também essa parte de cima aqui que eu quero levar em consideração, tá? E aí, eu vou falar para ele o seguinte, bom, agora você faz, eu coloquei a altura ali da nossa label como 100. Então eu vou falar para ele agora que eu quero que você faça isso vezes 130. Ou seja, eu dei um espacinho a mais ali, eu dei 20 a mais ali para ele poder trabalhar com uma folga. E olha aí, ó, ele já ajustou para mim o tamanho. Mas Daniel, ainda não tá muito legal isso aqui, né? Esse tamanho não tá bacana. Inclusive, deixa eu ver como é que ele tá aqui no final. Tá. Bom, ainda não tá muito bacana, então nós vamos ajustar aqui o seguinte. Eu vou vir dentro da primeira galeria, tá? E vou ajustar agora o tamanho da primeira galeria. O que eu vou fazer no tamanho da primeira galeria? Eu vou vir aqui no tamanho do modelo, tá? Ó, tamanho do modelo é o template size. E vou falar para ele que esse template size, ele vai ser o nosso Gallery 5, que é a galeria de dentro, tá? Poderíamos já ir nomeando, tá, pessoal? Se vocês estiverem replicando aí, já vai nomeando para ficar mais fácil. Eu geralmente nomeio depois de pronto o aplicativo. Algumas coisas uma ou outra eu vou nomeando ali ao longo do desenvolvimento, mas vocês já podem ir nomeando, tá? Eu vou falar para ele pegar a altura daquela galeria, tá? Então pega a altura para mim da galeria de dentro e dá mais uns 50 aí para ter uma folga bacana. Vamos ver como é que ficou? Ó. Ele já ficou aqui mais ou menos ajustado, mas ainda estou com um espaço muito grande entre uma e outra aqui, né? Ele tem um espaçamento muito grande. Por que ele está com esse espaçamento muito grande? Ó, é essa galeria de dentro aqui que está com espaçamento muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse cara aqui, eu vou pedir para ele colocar... deixa eu ver o que eu coloquei de errado aqui, tá? Eu coloquei um parênteses a mais aqui, né, para fechar, e tenho que colocar um a mais aqui. Eu vou falar para ele aqui fazer com 110 também. Vou dar mais 30 aqui só de folga para ver como é que ele vai ficar. Ó. Ainda foi muito, então eu vou fazer na verdade com mais 10 de folga. Vamos ver, ó, já melhorou, tá? Então vocês podem ir ajustando, ó. Para mim já ficou um espaço bacana, então eu já tenho um espaço bacana aqui entre uma galeria e outra, ó. Então ele já tá com o espaçamento ali que para mim acho que seria o ideal, tá? Mas Daniel, ele me deu aqui um aviso de delegação, cara. Já vi vídeos seus aí que você comentou que delegação pode ser um problema. Realmente, pessoal, se vocês não conhecem sobre delegação, já falei em outros vídeos lá atrás, ele pode sim ser um problema. Neste caso, não teríamos problemas, porque os nossos itens de checklist não vão ultrapassar 2.000 registros. O que é a delegação, Daniel? É o Power Apps te falando, olha, você pediu para eu ir lá e fazer essa fórmula na sua base. Eu consigo fazer desde que sua base não atinja mais de 2.000 registros.
Se ela atingir, eu só consigo enxergar até 2000. Então, mais de 2000 eu não vou conseguir enxergar. Está fora do meu campo de visão. Mas dá para resolver isso aqui, Daniel? Dá para resolver. Como que eu resolvo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem uma função chamada width, que ela basicamente é como se nós montássemos ali, por exemplo, um update context, um set, né? Até mesmo uma collection. Só que essas funções eu só consigo utilizar nos itens onde possuem a propriedade on. On select, on change. Então eu não consigo utilizar, por exemplo, uma label. E isso que nós estamos fazendo é numa galeria ou numa label, eu uso a função with. E o que eu vou fazer com ela aqui? Ó? Vou dar um nome como se fosse o nome da minha variável. Então coloquei aqui o nome como filtro. Vou copiar esse filtro aqui, que é o que está nos dando delegação, ou seja, eu estou mandando ele contar dentro de uma base de dados. E a função countRows, ela não é delegável para a base de dados. Então eu vou tirar ela daqui e vou colar ela aqui. Fecho as chaves do meu it, ponto e vírgula, e aqui agora ele continua a função it. Só que aqui eu vou mandar ele contar agora o filtro. E vou fechar o meu it. Daniel, o que você fez aí, cara? Que bagunça foi essa? Bom, eu pedi para ele armazenar no filtro esse resultado. Ou seja, eu fiz um filtro e joguei dentro desse nome filtro. Aqui armazenou a minha base de dados. E agora eu pedi para ele contar o que está no filtro e não mais o que está na base. Com isso, eu resolvo o problema da delegação. Olha, eu já não tenho mais o aviso de delegação. Bacana, né, pessoal? Bom, agora aqui dentro nós vamos inserir também um rádio, tá? Então vou vir aqui, ó, em inserir. Opa, vamos lá, inserir rádio. Ele vai me trazer aqui um rádio, né? Um rádio na vertical. Eu vou mudar aqui a primeira coisa, o tamanho desse rádio. Vou colocar como 40 e vou colocar aqui a fonte desse rádio como 18. Então vou alterar aqui também a fonte para 18. Vou vir aqui em avançado e vou alterar ele de vertical no layout para horizontal. Pronto, já tenho aqui agora o meu rádio na horizontal. Vou deixar ele aqui embaixo um pouquinho, a gente vai dar uma olhada depois se ele vai ficar legal. E aqui no itens eu vou utilizar as opções como não OK, né? Poderia colocar o OK primeiro, não OK, fica a critério de vocês, tá? Não OK. Vou colocar o OK e vou colocar também um NA. Essa vai ser minhas 3 opções, tá? Opa, coloquei chaves aqui, é colchetes, tá, pessoal? Essa vai ser as minhas 3 opções. Vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou, ó. Ó, repara que ele quebrou aqui o tamanho, tá? Ó, ele quebrou, ele deu uma rolagem aqui, ó. Então nós vamos ajustar mais um pouquinho aqui agora, considerando que agora nós temos também esse rádio. Então vou vir aqui, ó, em altura, onde nós temos a fórmula da altura, tá? E vou falar para ele aqui que agora aqui, ó, eu quero 50. Vamos ver como vai ficar com 50. Então adicionei ali mais um pouquinho. Ó, essa parte aqui da esquerda, ele ainda não está legal. Acho que 130 aqui fica legal. E aí você vai ajustando, ó. A primeira etapa da lateral esquerda ficou bacana. Da lateral direita também tá bacana. Da frente também tá bacana. E da traseira também ficou legal. Então, aqui nós temos já a nossa galeria com os nossos itens. Daniel, por que você deixou esse espaçamento aqui em cima? Bom, aqui em cima eu vou inserir um rótulo de texto onde eu vou colocar as informações do veículo.
Então eu preciso ter aqui também as informações do veículo, concorda? Porque como que eu sei de qual veículo é esse checklist? E aí, lá na tela de consultas, quem acompanhou viu que nós usamos uma varitem aqui para pegar os dados do veículo. Então, copiei aqui a varitem, trouxe para cá, e aqui eu posso colocar esta varitem, ponto. Eu posso colocar aqui primeiramente a marca do veículo, Toyota. Posso colocar aqui um e-comercial, entre aspas, barra. Posso colocar novamente aqui, colocar o modelo. Só faltou o e-comercial aqui, né, pessoal? Modelo. Posso continuar aqui, ó. Posso ir concatenando, tá, pessoal? Isso aqui é um concatenar. Então, posso colocar aqui, ó. Vou dar um espaço, vou colocar ano. Vou colocar a var item.ano. Vou continuar aqui, ó. Vou colocar aqui agora a cor. E a placa. A placa eu vou colocar, vamos ver como é que ela vai ficar aqui na frente mesmo. Se ficar ruim, eu jogo para a linha de baixo. Ficou muito perto ali, ó. Então eu vou colocar aqui para a linha de baixo. Como que eu jogo para a linha de baixo? Ó, vou dar um Enter antes da placa. Ó. Já foi para a linha de baixo, tá? Poderia colocar isso aqui quebrando em todos? Claro. Ó, vamos lá. Se eu tenho aqui a marca e o modelo, eu posso jogar o ano para baixo, ó. Ano, e posso jogar a cor para baixo também. Olha como que ele ficou aqui. Só preciso ajustar a nossa galeria, né? O tamanho, o local da nossa galeria para não ficar em cima ali. Só cuidado, viu, pessoal? Se vocês alteram o tamanho, dependendo de como vocês alteram aqui, ó, você pode perder aquela referência da fórmula que nós fizemos, ó. Eu perdi a referência, ó. Tá? Tinha uma fórmula, quando eu alterei, eu perdi aquela referência. Então voltei ela aqui, ó. Eu vou mexer na galeria principal. A galeria principal eu não tenho fórmula na altura, então eu consigo mexer na altura dela. Então vou diminuir um pouquinho a altura dela e vou trazer ela mais para baixo. Ó, agora sim, tá? Então agora eu tenho estes itens aqui. Pessoal, como eu falei lá no começo, tá? Não vou me apegar em questão de layout, tá bom? Poderia deixar isso aqui muito mais visualmente bonito, mas não vou perder muito tempo em questão de layout. Vou deixar realmente o layout por conta de vocês, para que vocês possam desenhar isso aqui no modelo que melhor atenda o negócio de vocês, deixa com aquele toque especial com a cara de vocês, tá bom? Ó, aqui nessa galeria principal eu vou desabilitar a barra de rolagem. Eu já deixei ele cortado aqui propositalmente, tá? Para que o usuário saiba que tem mais itens para baixo, ó. Tá? Então o usuário, ele, quando entrar aqui, ele vai saber que tem mais itens para baixo. Uma outra coisa que eu vou fazer na galeria principal também, no default dessa galeria, eu vou abrir e fechar chaves. Daniel, para que é esse abrir e fechar chaves? Para ela sempre iniciar sem nenhum item selecionado, tá? Ó, repara que tá tudo perfeito, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo nós vamos ter um campo de assinatura. Então eu vou inserir aqui, ó, uma entrada caneta.
Esse aqui vai ser um campo de assinatura, ou seja, o usuário vai poder assinar aqui. Pessoal, aqui na parte da assinatura não está me agradando muito, tá? Então eu vou dar uma remodelada aqui nessa tela. Vou voltar aqui nessa parte, ó. Eu vou remover algumas coisas aqui, como por exemplo, algumas não, vou remover acho que só o ano aqui, ó. Vou remover o ano. Vou deixar esse cara aqui fazendo o seguinte. Opa. Ó. Vou deixar ele aqui na mesma linha, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Ó, vou trazer ele aqui para cima. Vou trazer também esse cara aqui mais para cima. Vou ajustar a altura aqui, pessoal. E ó, lembrando, eu estou ajustando a galeria de cima, principal, tá? Para a gente não mexer nos códigos que nós fizemos. Ó, pronto, ficou um pedaço aqui embaixo, ele já dá para saber, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui no lugar da foto, eu vou remover essa foto e vou inserir aqui um botão. Vou deixar ele colado aqui. Vou dar uma diminuída nele. No rádio da esquerda, ou seja, na curvatura da borda aqui à esquerda, eu vou remover. Então vou vir aqui em avançado, no rádios, e vou remover a esquerda, tá? Então aqui no rádios top left 0 e no rádios bottom left 0. Ó, removi. Então ele ficou ali coladinho, bacana. Vou deixar esse cara aqui de uma outra cor. Vou alterar a cor da letra. Vou deixar esse azul escuro. E vou colocar a fonte aqui num tamanho 21. E vou escrever aqui voltar. Então aqui vai ser o meu botão para voltar para outra tela. Opa, faltou um R. Eu vou também remover a borda dele. Ele está com borda 2, vou colocar aqui 0 e vou tirar, deixar como nenhum. E assim eu tenho aqui agora um botão para voltar. Ó. Quando o usuário clicar aqui, ele vai voltar lá para a tela anterior, tá? Poderia trabalhar aqui também, pessoal, ó, a parte de parar o mouse, tá? Como vai ser mobile, isso aqui não vai acontecer, mas tem a parte do clique, tá? Vocês podem trabalhar aqui na parte de cores, ó. Quando pressionado, quando focalizado, tá? Essa parte aqui de cores é a que trabalha ali as cores quando o botão é clicado, quando para o mouse em cima, tá bom? Vou pegar aqui, ó, esse código que é o do Navigate, na verdade nem está aqui ainda, né? Nós não criamos. Então eu poderia colocar aqui a função back. E essa função back, ela vai voltar para a tela da onde veio. Então o usuário ele só vai chegar nessa tela através da tela de veículos. Então ele clicou ali, ele veio para essa tela, ele clicou, ele volta para a tela de veículos, tá bom? Então isso que faz a função back. E aqui eu posso colocar o nosso enviar. Vou aumentar até um pouco esse ícone para dar um destaque, tá, pessoal? Que é o ícone principal aqui nesse caso. E aqui eu vou colocar como salvar, enviar. Vou colocar aqui como salvar e enviar. Ou seja, ele salva e envia o nosso checklist. Ok? Então agora que nós já temos a nossa tela de checklist, ó, com o botão voltar, com os itens no qual nós vamos fazer o checklist, com a assinatura. Ó, esse aqui, ó, na parte traseira, como tem mais itens, pessoal, ele gerou uma barra de rolagem aqui, tá?
Então dá ainda para ir ajustando um pouquinho mais para que ele não gere essa barra de rolagem, por exemplo. Ó, vou colocar 90. Ó, ele ainda tá com a barra de rolagem, é bem pouquinho, ó, mas ainda tá, ó, fazendo essa parte da barra de rolagem. Ó, coloquei aqui como 130 e 150. E ele já resolveu aqui o nosso problema da barra de rolagem. Ó. Então ficou bem bacana. Tá com um espaço legal aí entre os itens. E aqui nós já concluímos o layout, a parte inicial da nossa tela de checklist. Então no próximo vídeo nós vamos criar aqui alguns outros códigos, nós vamos colocar ali uns pop-ups para abrir quando for não OK, por exemplo. Então não deixe de acompanhar com a gente aqui as próximas aulas. E lembrando, hein, pessoal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber aí os novos vídeos e aproveita, compartilha, curte, comenta aí o que você achou, tá bom? Forte abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.